Olá a todos, nesse tutorial simples e sem enrolação estarei ensinando a como otimizar e também personalizar várias configurações do seu Windows 10 utilizando esse programinha portátil, mas muito robusto chamado Ultimate Windows Tweaker. Então vocês irão baixá-lo lá no link que disponibilizarei na descrição do vídeo, irão descompactar a sua respectiva pasta e irão executar o arquivo. É um programinha bem leve e não necessita de instalação, beleza? Atualmente ele se encontra na versão 4.5, que foi feita para a versão 1809 do Windows 10, mas que também serve para a última versão do sistema lançada até o presente momento, que é a build 1903. Eu não irei abordar absolutamente tudo dentro dele, para o vídeo não ficar extremamente longo. Irei abordar as principais funcionalidades do programa, beleza? E vale salientar também que sua interface está em inglês, então se você não tiver um conhecimento básico de inglês, talvez você fique um pouco confuso aqui dentro, mas se você entender inglês assim como eu, conseguirá tirar máximo proveito do programa. Então aqui em System Information, o programa te apresenta informações básicas do seu computador, como a versão do Windows 10 instalada no momento, o processador que você está utilizando e a quantidade total de memória RAM. Daí aqui do lado, como vocês podem ver, nós temos essa opção chamada Run Assessment, que em português significa executar avaliação. Isso daqui, galera, é aquela famosa avaliação que existia no Windows 7, popularmente conhecida como Índice de Experiência do Windows, na qual dava uma nota para o seu computador com base nas configurações do seu hardware e do desempenho do mesmo mediante vários testes realizados. Então, se você clicar aqui, vai abrir uma janela no prompt de comando e essa ferramenta irá realizar uma bateria de testes na sua CPU, na memória RAM, na placa de vídeo e no seu armazenamento. E após o teste se concluir, você pode ver o resultado clicando sobre View Windows Experience Index. Eu só não irei realizar o teste em tempo real porque ele consome muita CPU e o vídeo vai acabar ficando um pouco lento e travado, beleza? Caso você estiver enfrentando erros no Windows 10 e sentir que o sistema de arquivos dele está corrompido de alguma forma, você pode estar utilizando uma dessas duas ferramentas para tentar consertar esse erro. Essa primeira, chamada de System File Checker Utility, é o famoso SFC/Scan Now, e essa ferramenta de baixo é o famoso DISM. Ambas as ferramentas servem para corrigir arquivos do Windows que estejam corrompidos, porém a segunda ferramenta é mais agressiva e pode corrigir arquivos que a ferramenta do System File Checker não conseguir corrigir durante a varredura. Então, mais uma vez, se você estiver presenciando erros frequentes no Windows 10, vale a pena executar ambas as ferramentas, beleza? Caso você pretender fazer muitas modificações no Windows utilizando o Ultimate Windows Tweaker, é sempre bom criar um ponto de restauração antes, e aqui dentro você já tem um atalho para acessar diretamente essa ferramenta, então basta clicar sobre o mesmo e criar um novo ponto de restauração. Aqui em Customization, você pode personalizar e customizar várias configurações do Windows 10. Eu não irei abordar todas, pois são muitas, como vocês podem ver. Só irei abordar as mais relevantes. Então aqui na guia Windows 10, você pode, por exemplo, personalizar alguns botões que aparecem no menu de energia do menu iniciar. Você pode habilitar, por exemplo, o botão de hibernar, que geralmente fica oculto no menu iniciar. Da mesma forma, pode habilitar ou também desabilitar o botão para sair da sua atual conta de usuário. Pode habilitar ou desabilitar o botão para suspender o computador e o botão de bloquear. Se você não se importa muito com os efeitos de animações na interface do Windows 10, você pode clicar sobre Disable Start Animations para desabilitar as animações durante a inicialização do sistema. Quando você vai navegando pelo Windows Explorer, ele vai salvando uma espécie de histórico de pastas acessadas com mais frequência ou os arquivos acessados recentemente. Mas se você quiser, você pode desabilitar essas duas funções desmarcando essas duas caixas. Eu não irei desmarcá-las, pois eu utilizo essas funções no Windows Explorer, beleza? Quando você instala o Windows 10 do zero e aperta a combinação de teclas Windows mais a letra X, ele mostra as opções do PowerShell, ao invés de mostrar as opções do prompt de comando para ser executado. Mas marcando essa primeira opção aqui de baixo, você deixa o prompt de comando no lugar do PowerShell, como era padrão nas versões mais antigas do Windows. Se você quiser habilitar o tema escuro do Windows 10, você pode fazê-lo selecionando essa opção chamada Enable Dark Theme. Aqui na guia Taskbar, você personaliza a barra de tarefas do Windows. Então aqui, por exemplo, você pode remover os ícones que aparecem aqui na área de notificação.
Pode remover o ícone de volume, o ícone de rede, o ícone da central de notificações, ou central de ações, como quiser chamar, o ícone do relógio e assim por diante. Aqui embaixo em Taskbar Thumbnail, você pode estar personalizando o tamanho das miniaturas que aparecem quando você passa o mouse por cima de um ícone na barra de tarefas. Então, se você quiser deixá-las maior, você pode estar aumentando o tamanho das mesmas, tanto o tamanho mínimo quanto o tamanho máximo. Da mesma forma, você pode diminuir também o tempo que elas levam para aparecer na tela. Por padrão, esse tempo é de 400 milissegundos, mas você pode diminuí-lo. Lembrando que sempre que você realizar essas modificações usando o Ultimate Windows Tweaker, você terá que clicar sobre Apply Tweaks para aplicar as modificações, beleza? E esse Apply Tweaks se refere apenas às configurações da guia atualmente selecionada. As demais guias não serão modificadas, ou seja, toda vez em que você modificar cada uma delas, você vai ter que clicar em Apply Tweaks novamente, beleza? Aqui na guia File Explorer, você personaliza configurações pertinentes ao Windows Explorer e à área de trabalho de modo geral. Quando você adiciona um atalho à sua área de trabalho, o Windows adiciona também uma espécie de seta dentro desse atalho. Muita gente não gosta dessa setinha aparecendo ali dentro. Então, se esse for o seu caso, você pode desabilitar essa setinha clicando sobre Remove Shortcut Arrows from Shortcut Icons. Se você não utiliza o OneDrive no seu Windows 10, você pode selecionar essa opção para remover também o atalho dele dentro do Windows Explorer. Aqui na seção chamada Drag and Drop in Explorer, você pode personalizar a função de arrastar do mouse dentro do Windows Explorer. Geralmente, quando você arrasta um arquivo de um local para o outro, por padrão ele é copiado, mas você pode personalizar essa função para, por exemplo, mover o arquivo ao invés de copiá-lo, ou se não, criar um atalho dele. Quando você abre o Windows Explorer, por padrão ele exibe essa seção chamada Este Computador, ou This PC em inglês. Mas aqui dentro do Ultimate Windows Tweaker, você pode alterar essa configuração e exibir, por exemplo, o menu de acesso rápido ou a pasta de downloads no lugar da opção Este Computador. Aqui na guia Universal UI, você personaliza várias configurações pertinentes à interface do Windows de modo mais abrangente. UI é a abreviação de User Interface, beleza? Então aqui você pode, por exemplo, desabilitar a tela de bloqueio ou desabilitar a mudança automática de wallpaper na tela de bloqueio. Quando você cria um usuário novo no Windows, ele geralmente carrega algumas animações quando você faz login nesse usuário pela primeira vez. Então, se você quiser desabilitar essas animações, você pode estar fazendo isso desmarcando essa primeira opção aqui de baixo. Já aqui na guia This PC, ou Este Computador em português, você pode personalizar os menus que aparecem do lado esquerdo do Windows Explorer. Por exemplo, se você quiser que o atalho da lixeira apareça ali dentro da seção chamada Este Computador, basta selecionar essa opção chamada Recycle Bin. Se quiser acessar diretamente por lá o painel de programas do Windows, que lista os seus programas instalados no sistema, você pode fazê-lo selecionando a opção Programs and Features. Já aqui embaixo, você pode habilitar ou desabilitar cada um desses atalhos dentro do menu Este Computador. Por exemplo, esse 3D Objects eu não uso para nada. Então eu posso tranquilamente desmarcá-lo aqui da lista de modo que o seu atalho não apareça mais no meu Windows Explorer. Já aqui em User Accounts, você personaliza algumas opções pertinentes à sua conta de usuário do Windows 10. Por exemplo, o Windows 10 possui uma conta de administrador que por padrão fica oculta no sistema, mas que você pode habilitar durante uma emergência para corrigir algum problema no Windows que exija privilégios totais de administrador da máquina. Então, se você quiser habilitá-la, basta clicar sobre Enable Built-in Administrator Account. Daí, da próxima vez em que você iniciar o sistema, na tela de login vai aparecer essa conta de administrador para você selecionar e logar. Se quiser desabilitá-la, basta clicar sobre a opção logo abaixo, Disable Built-in Administrator Account. Já aqui nesse menu suspenso, nós temos uma configuração interessante. Você pode decidir o que o sistema irá fazer caso alguma falha no sistema ocorrer por conta de algum erro crítico. Por exemplo, você pode configurar o Windows para reiniciar o computador automaticamente ou mostrar a famosa tela azul da morte. Aqui em Performance, você personaliza várias configurações do sistema que afetam diretamente a sua performance. Essa seção aqui é muito interessante, pois através dela você consegue otimizar o Windows 10 sem precisar modificar diretamente o registro do Windows.
Nessas 3 primeiras configurações, você customiza o tempo que o Windows 10 deve esperar antes de encerrar todos os programas e serviço em execução, incluindo aqueles que pararem de responder. Geralmente, quando você tem muitos programas abertos em segundo plano e quer desligar o sistema, ele leva um tempão para fazer isso porque está esperando algum programa ou serviço responder e se auto-encerrar. Aqui os valores estão representados em milissegundos e cada milissegundo equivale a 1 segundo, beleza? O aconselhável é que você deixe esse valor entre 1 segundo e 20 segundos. O valor exato vai variar de acordo com as configurações do seu computador e o tipo de atividade que você realiza nele. Por exemplo, se você trabalha com um banco de dados ou um servidor de arquivos em um computador com recursos limitados, você quer se certificar de que o computador tenha tempo suficiente para salvar tudo antes de se desligar ou reiniciar. Então, nesse caso, você deve manter um valor alto, por exemplo, 10.000 ou 20.000, que equivale respectivamente a 10 segundos e 20 segundos. Por outro lado, se você tem um computador rápido, com um drive de armazenamento veloz, ou não mantém nenhum programa rodando em segundo plano, tipo o Google Drive, você não precisa que o Windows espere muito tempo para se encerrar. Então você pode tranquilamente manter um valor baixo aqui dentro, por exemplo, 1000 milissegundos ou 2000 milissegundos. Assim o seu sistema irá se desligar muito mais rápido. A mesma lógica vale para as demais configurações, com exceção dessa última aqui, que por se tratar de programas que não respondem, você pode configurar um valor baixo mesmo, como por exemplo 1000 milissegundos, ou até menos que isso. Aqui embaixo nós temos várias opções adicionais que você pode estar selecionando para otimizar o Windows 10 ainda mais. Por padrão, o Ultimate Windows Tweaker deixa selecionadas essas 3 opções que irão respectivamente encerrar de forma automática programas que não responderem no sistema, reiniciar o shell do Windows após algum erro crítico e por último aumentar a prioridade do IRQ 8. Essa última opção é interessante porque existem relatos de que aumentar a prioridade do interruptor IRQ número 8 ajuda alguns programas a funcionarem de forma mais rápida. Se isso é verdade ou não, eu já não sei dizer. Mas fica aí a dica para quem quiser otimizar o Windows e seus programas ainda mais. Se você quiser desabilitar a indexação da pesquisa no Windows, você pode fazê-lo selecionando a opção Turn Off Search Indexer. Se você fez uma instalação limpa do Windows 10, a central de segurança do Windows Defender estará ativada, mas se você não pretende usá-la para nada, você pode selecionar essa outra opção chamada Disable Windows Security Center Service, que irá desabilitar o serviço da central de segurança do Windows. Em todos os meus vídeos de otimização do Windows 10, eu cito o Superfetch, que agora se chama Sysman. Ele ajuda a otimizar os programas no Windows de modo que eles se carreguem mais rápido. Porém, em determinados momentos, ele pode deixar o seu HD mais lento, principalmente durante a inicialização do sistema. Então, se você quiser desabilitar o serviço do Superfetch no Windows 10 de forma permanente, basta aqui dentro selecionar essa opção chamada Disable Superfetch Service. Caso você não utilize nenhuma impressora no seu computador, você pode estar desabilitando também o serviço do spooler de impressão, marcando essa última opção da lista. O spooler de impressão é um serviço que serve para gerenciar a fila de impressão no Windows quando você vai imprimir algum documento qualquer. Mas se você não utiliza uma impressora no sistema, não faz sentido deixar esse serviço rodando em segundo plano, beleza? Aqui em Security and Privacy, você personaliza algumas configurações pertinentes à área de privacidade e segurança do Windows 10. Aqui nessa primeira lista eu não recomendo mexer em nada, mas aqui embaixo nós temos algumas opções interessantes. Por exemplo, se você quiser desabilitar o Windows Defender, você pode fazê-lo selecionando essa opção chamada Disable Windows Defender. Simples assim. Quando ocorre algum erro com um programa em execução no Windows, ele geralmente reporta esse erro para a Microsoft, mas você pode desabilitar essa função selecionando essa opção logo acima. Se quiser desativar completamente o OneDrive no seu Windows 10, você pode fazê-lo também selecionando essa opção chamada Disable OneDrive. E por último, se quiser desabilitar o download automático de atualizações no Windows Update, você pode fazê-lo selecionando essa opção aqui chamada Disable Windows Update Service. Beleza? Dentro da guia Privacy, você controla basicamente a coleta de dados no Windows 10. Obviamente não é possível desabilitar completamente essa coleta de dados. O próprio Tweaker afirma isso aqui logo abaixo, mas você pode desabilitar essa coleta até um certo ponto. Por padrão, o Ultimate Windows Tweaker deixa selecionado algumas opções na lista e eu recomendo que você deixe assim. Opcionalmente, você pode selecionar também as opções para desabilitar a telemetria do Windows. E caso você não use a Cortana, pode marcar a caixa dela também, que é essa opção aqui.
Aqui em Internet Explorer, você personaliza as configurações do Internet Explorer, mas como quase ninguém hoje em dia faz uso desse navegador, não vale a pena perder tempo com essas configurações. Porém, se você ainda o utiliza, o próprio Ultimate Windows Tweaker já deixa selecionado algumas opções para otimizar o navegador ainda mais. Aqui em Context Menu, você personaliza o menu de contexto da área de trabalho do Windows, quando você clica com o botão direito do mouse em uma área vazia da área de trabalho. Então aqui você tem um leque de atalhos diferentes para adicionar a esse menu. Você pode, por exemplo, adicionar qualquer um desses aplicativos na lista, como por exemplo o aplicativo de e-mail ou do painel de configurações do Windows. Aqui em Desktop Context Menu, você tem ainda mais atalhos para adicionar, mas que se referem a aplicativos e ferramentas antigas e já conhecidas do Windows, como por exemplo a ferramenta do bloco de notas, o painel de controle do Windows, a calculadora, o gerenciador de tarefas e assim por diante. Então dessa forma você consegue acessar cada uma dessas ferramentas através do menu de contexto. Aqui em Desktop Context Menu 2 você tem ainda mais opções. Aqui você pode adicionar, por exemplo, um daqueles menus que aparecem dentro do painel de configurações, como por exemplo o menu de sistema ou de personalização. Por último, aqui em Additional, você tem várias configurações adicionais para personalizar. Opções interessantes que você pode habilitar aqui dentro são Enable the Network Adapter Onboard Processor, que vai habilitar o processador onboard da sua placa de rede. Caso você não goste de utilizar o aplicativo Fotos e prefere aquele visualizador de fotos antigo do Windows 7, você pode habilitá-lo clicando sobre Enable Windows Photo Viewer. Aqui em Export e Import, você pode respectivamente exportar ou importar as atuais configurações do Ultimate Windows Tweaker. Assim você pode aplicá-las novamente sempre que formatar o computador com Windows 10 ou criar um novo usuário no sistema. Como eu disse a priori, sempre que você realizar modificações dentro do Ultimate Windows Tweaker, você tem que clicar sobre Apply Tweaks para aplicar as mudanças, beleza? Daí sempre que quiser desfazer as modificações, basta clicar sobre Restore Defaults e confirmar. Beleza, galera? Então, como podemos ver, você pode customizar e otimizar várias opções dentro do Windows 10 com essa ferramenta. Obviamente não dá para explicar todas, senão o vídeo ficaria muito extenso, mas pelo menos deu para vocês terem uma ideia do quão interessante essa ferramenta é. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber as novidades do meu canal, beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima!